Deus, eu estou aqui para gravar mais um vídeo para falar sobre o pecado. O que é o pecado? Muitas pessoas não sabem o que é o pecado. Eu vou explicar para os irmãos o que é o pecado. O pecado é tudo aquilo que vem tirar a sua vida, né? E muitas pessoas não entendem o que é o pecado. Aquele que traz vida na terra não é pecado, porque traz vida. Pecado é aquele que tira a vida. Então vamos lá ver o que é pecado. A palavra fala que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, que pecado que mataria o homem aqui na terra? Então vamos começar. A Bíblia diz que ai dos bêbados que desce a sepultura. Então, logicamente, a cachaça vai matar com cirrose, que muitos já ouviu falar, que muitas pessoas morreram com cirrose do álcool. O pecado do cigarro também mata. Com quê? Com câncer no pulmão. Então essas pessoas todas vão recebendo esse salário do pecado que é a morte, né? O pecado da vela, do álcool, do uísque, o pecado do conhaque, que corrói você por dentro e tira a sua vida. Então isso é pecado. Muitas pessoas não entendem o que é o pecado que mata. O pecado é aquele que tira a sua vida. Porém, quando existe o pecado carnal, que você perde a sua vida, né? Aí muitas pessoas que bebem, fumam, né? Eles acham normal, porque ninguém nunca explicou para eles que aquilo mata. É como um veneno, tomar um veneno para se matar. Mas a Bíblia diz que Jesus veio tirar o pecado do mundo. Então ele veio perdoar o seu pecado se você crer. Ainda que tivesse tudo perdido para você, Jesus te purificaria e faria você voltar normal. Tirar tudo aquilo que tem dentro de você de fumaça de cigarro, limpar o seu pulmão, purificar para ele te usar. Então, Jesus veio tirar esse pecado do mundo que vem matar o homem, porque Deus é vida e vida com abundância. Então, muitas pessoas não sabem o que significa o pecado. Existe o pecado espiritual, que é diferente do carnal. O pecado que mata é o pecado da carne, que a pessoa alimenta a sua carne com o pecado que leva à sepultura. Muito bem. Então, não gastei o vosso dinheiro naquilo que não é pão. Cigarro não é pão, cachaça não é pão, vela não é pão, nada disso é pão para sustentar um homem. Então, o fim dele é isso, morte. Só que tem uma coisa, Jesus veio tirar o pecado do mundo para alcançar você que está nessa situação, porque você é trabalhador, vai todo dia para o trabalho e quer aposentar. Mas 25 anos fumando e bebendo, você não consegue a sua aposentadoria, porque o governo colocou você para aposentar com 65 anos, né? 30 anos fumando e bebendo, você já está estragado por dentro. A velhice vai vir em você, vai branquear o seu cabelo, a sua pele vai envelhecer, os seus ossos vão ficar fracos, o seu sangue vai ficar fraco também, igual gasolina de carro, que enfraquece e fica muito tempo parado, não anda. Então você fica uma pessoa difícil de aposentar. Aí você trabalhou o resto da sua vida e você não vai poder ter uma vida regalada depois da aposentadoria, porque você não vai conseguir alcançar, porque o cigarro não vai deixar você alcançar a sua aposentadoria, porque o salário desse cigarro é a morte. Então muitas pessoas não sabem o que é o pecado. O pecado é aquilo que tira a sua vida. Mas você que está me ouvindo, tem chance, porque Jesus veio tirar o pecado do mundo. Ele veio libertar você do álcool, ele veio fazer uma nova pessoa dentro de você, né? Então Jesus disse que tem poder para destruir o templo e construir em 3 dias. Jesus tem poder para construir em 3 dias esse templo. Então tem muitas pessoas pregando um pecado que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Aquele pecado que está matando, ninguém tem autoridade sobre ele para arrancar. Porque só quem tem autoridade para arrancar é quem perdoa. Então quem não perdoa não tem autoridade sobre o pecado. Porque Jesus veio perdoar e tirar o pecado do mundo. E Jesus disse, Pai, perdoai eles que não sabem o que fazem. Então Jesus veio tirar o pecado do mundo para esses homens não morrer. Mas infelizmente ninguém quer perder o seu pecado do câncer, do cigarro, o seu pecado da cirrose, da cachaça, o seu pecado, né? Tem pessoas que levam as 2 mãos para trabalhar e uma ele rouba. Jesus vê, Jesus liberta, porque tinha 2 ladrões junto com Jesus na cruz, uma à direita e outra à esquerda. Então você que está com esse tipo de pecado, Jesus veio tirar o pecado do mundo e tirar de você isso. Às vezes os médicos não têm solução para o seu problema, mas Jesus tem.
né? Jesus tem solução porque Jesus veio tirar o pecado do mundo. Se Jesus veio tirar o pecado do mundo, esse pecado ele vai tirar de você. Temos muitas pessoas na igreja pregando sobre o pecado de Adão e Eva, né? Mas o problema é que Deus revela o pecado de quem está pregando lá, pedindo o conserto deles. Porque Adão e Eva trouxeram a vida sobre a terra. E eles estão colocando a vida em extinção, usando armas que o homem não vê tirar sangue. Aí eu pergunto para você, Deus não está se agradando desses pregadores que pregam a palavra de Deus e está tirando vida. Porque se Deus se agradasse, Deus não revelava a arma que eles usam para tirar vida escondida. Então Jesus ele quer fazer um conserto, consertar esse povo, né? Por isso que Jesus falou, eu tenho o poder para destruir o templo e construir ele em 3 dias. Enquanto Satanás está matando os homens com o pecado da cachaça, da droga, do cigarro, ninguém tem autoridade sobre esses demônios, sabe por quê? Porque quem mente não tem autoridade sobre a mentira. Como é que um mentiroso vai libertar outro mentiroso? Não tem condições. Então Jesus disse, pode porventura um demônio expulsar outro? Também não. Satanás não vai dividir o seu reino. Então está aí. Existem pessoas que estão vivos, mas perante a sociedade, mas perante Deus, Deus vê como aquele homem já se foi. Porque o cigarro e o álcool destruiu ele. Porque ele vai receber o salário do pecado, do álcool e do cigarro. Então, você que quer aposentar, você que sai de manhã para trabalhar, você que bate cartão todos os dias, né? Você precisa se preparar para a sua velhice, né? Se preparar para a aposentadoria e para a sua velhice. Porque o seu cabelo vai ficar branco, a sua pele vai envelhecer, você vai ficar fraco e fumando e bebendo, você não vai suportar a velhice no seu corpo. Daí, o profeta falando para você, né, que Jesus tem autoridade para perdoar os seus pecados, sarar a sua terra, né? E fazer você ficar novo em folha, um pulmão sem fumaça de cigarro. Jesus tem poder e autoridade sobre os demônios que vêm para matar o homem. Deus tem autoridade sobre eles. Só que muitas das vezes ninguém prega dessa maneira porque tem medo ou não sei o porquê que não prega sobre o pecado. Então Jesus veio tirar o pecado do mundo, porque o pecado do mundo mataria o homem. E Jesus saberia, Jesus quando chegou naquele lugar, Jesus viu que o pecado mataria até aquele sacerdote da igreja. E eles não receberam Jesus como filho de Deus, não. Jesus pregava fora das igrejas, porque dentro da igreja não tinha condições de pregar, porque ninguém recebia Jesus como filho de Deus. No ponto de Jesus dizer, eu vim para os meus e os meus não me receberam. Existe um homem que foi fiel a Deus, sem ser crente, pós-Pilato. Ele disse, eu não vejo crime nesse homem para condenar ele à morte. Né? Então o único homem que ficou do lado de Jesus foi Pilatos, mais ninguém. Então Jesus não achou amigos na terra, na igreja, que pudesse apoiar ele. Hoje Jesus olha, né, que nem eu conheço os pastores que Deus usa, que Deus separou, né, eu conheço, e conheço os que Deus não separou também, né, conheço os missionários que Deus separou e conheço os que Deus não separou, né. Quando você chega em um lugar que Deus não separou aquele pastor, ele não te recebe. Sabe por quê? Porque ele não é uma coluna maciça que encosta nas nuvens. Jesus não separou ele para apacentar ovelhas. Porque todo pastor que Deus separa ele para apacentar ovelhas, ele é uma coluna maciça que encosta nas nuvens. E daqui de casa eu consigo contemplar esse pastor. Eu tiro o chapéu para esse pastor porque Deus chamou ele para cuidar das ovelhas. Esse pastor, ele não joga lama nas ovelhas. Pode aparecer alguém com pedra na mão, mas ele não pega pedra para pregar as ovelhas, porque Deus chamou ele para cuidar das ovelhas. Então eu conheço pastores espiritual, pastores que são uma coluna que encosta nas nuvens, que Deus chamou para cuidar das ovelhas. Até a ceia ungida, quando ele celebra, ele vai celebrar a ceia, fazer a ceia, servir a ceia do Senhor, o Senhor usa ele, aleluia, coloca, aleluia, na ceia unção, e aquele pão não perece, não fica com uma comida que perece, mas salta para a vida eterna quando o crente põe na boca. Serve para os que estão doentes e serve para os fracos que dormem, né? Aí aquela pessoa, ele participa da ceia para a salvação da alma dele, não para a condenação, porque o pastor serviu uma ceia que salta para a vida eterna. Mas infelizmente, nós temos deparado com muitas pessoas que não
estão preparados para a ceia, né? A ceia ela inclina para a comida que perece e Deus não tem se agradado de certas ceias. A verdade é essa. Mas quando esse pastor, esse homem de Deus, que ele é uma coluna maciça que encosta nas nuvens, ele vai servir a ceia, você pode ter certeza, se tiver alguém doente, vai buscar ele, que ele vai pôr a mão e Jesus vai curar, tá? A experiência com Deus é tremenda, é tremenda. Então essas pessoas muitas vezes não conseguem andar junto com um pastor desse, que se torna uma coluna e rela no céu. Eles não conseguem andar com ele, sabe por quê? Porque quem mente não anda com ele, porque Deus é a verdade e a vida. Então, Jesus veio tirar o pecado do mundo, né? E muitas pessoas o pecado tem matado, e ninguém tem feito nada, né? Eles acham bonito uma pessoa cambaleando, alcoolizado, né? Mas Jesus não acha isso bonito, porque Jesus sabe que a cachaça mata com cirrose, e o cigarro mata com câncer. Então está aí, né? Você que quer aposentar, né? Está trabalhando todos os dias para aposentar, então, se preparando para a sua aposentadoria, você tem que se preparar trabalhando e se protegendo, porque a velhice vai vir em você e ela tem que achar você firmão e não fraco. O cigarro enfraquece seu pulmão e a cachaça, o seu rim e o seu sangue. Então, o que acontece? Você precisa se cuidar, né? Aqui eu não estou maltratando ninguém, não. Não, eu quero te ajudar, eu quero te orientar e dizer para você que Jesus veio tirar o pecado do mundo e nada está acabado para você ainda, porque você está vivo e tem uma esperança, né? Porque Deus, Ele tem poder para te renovar, te perdoar, te curar, tirar todo esse vício de você e você ser uma nova criatura na presença do Senhor. Existe o pecado espiritual, esse eu falei do pecado carnal. Existe o pecado espiritual também que mata, né? O pecado espiritual que mata. Qual é o pecado espiritual que mata? Deus disse para Adão, né? Deus disse para Adão, preste bem atenção: trabalhará o homem e comerá do suor do seu rosto. Se você leva as duas mãos para trabalhar e uma rouba, sim, ela vai cair. A sua mão pode sofrer algum danos por causa da palavra de Deus que não está se cumprindo na sua vida, né? Deus pode pegar. A Bíblia diz que Deus disse para Eva: com dor de parto vai ter filhos, né? A mulher que mata sem arma também corresponde com a morte. Por quê? Ela mata e morre, porque o câncer de colo de útero e o câncer de mama pode aparecer porque ela matou a fonte de vida dentro dela para não ter mais, para não gerar mais vida. Então a vida dela também entra em risco, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então essas pessoas têm que tomar muito cuidado, né? É melhor trazer a vida na terra do que matar a vida. Tá aí a resposta da palavra de Deus. Agora, para aquelas pessoas que muitas das vezes, né, ele briga, bate, faz uma coisa e outra, eu quero te dizer, te aconselhar. Eu quero só te aconselhar, né? Porque pode acontecer alguma coisa com você por causa da palavra de Deus, né? Eu poderia te perguntar de onde Deus criou a mulher, se foi do pé ou se foi da costela do homem. Você me responderia que foi da costela, lógico. Todo quem é que não sabe de onde foi feita a mulher. Mas, infelizmente, ninguém parece que não sabe de onde foi feita a mulher. Porque se soubesse, não bataria em mulher e nem colocaria a mulher debaixo do seu pé. Porque se a pessoa sabe de onde Deus fez, por que vai colocar a mulher debaixo do pé ou bater? Tá aí, né? Quando uma pessoa sabe de onde Deus fez a mulher, ele não coloca ela debaixo do pé dele e nem bate nela também. Tá aí. Porque a palavra de Deus fala que Deus cerrou uma das costelas do homem e criou a mulher. Ele criou a mulher da costela do homem. Ele cerrou uma das costelas e fez a mulher. Então o homem não pode bater a mulher. Se Deus tivesse feito do pé, o homem colocaria a mulher debaixo do pé dele, seria sob o seu domínio. Se Deus tivesse feito da cabeça, a mulher podia ser valente na casa. Mas Deus cerrou uma das costelas e fez Eva. E disse: essa será osso dos seus ossos e carne da sua carne. Portanto, certo dia vai deixar a mulher o seu pai e sua mãe para se unir a seu esposo. E vai deixar o seu esposo, seu pai e sua mãe para se unir a sua esposa. Ela vai cuidar dele e ele vai cuidar dela. Tá aí para você que não sabia de onde Deus criou a mulher, né? Você que não sabia, né? E de onde Deus criou a mulher, Deus criou da costela. Não fez do pé para o homem não ter domínio de pôr ela debaixo do pé dele.
não fez da cabeça para a mulher não ser maior, mas fez da costela para os dois ser do mesmo do tamanho, e Deus vai abençoar tanto a mulher como o homem, como os seus filhos que vai vir sobre a terra. Tá aí. Agora o pecado que eu estava falando, que mata os homens, né? Eles não sabem que morrem. Então o salário, quando a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, e ai dos bebos que dessa sepultura, quando a Bíblia fala isso, é porque o homem não sabe que aquilo que ele está praticando vai matar ele. Aí ele trabalha anos e anos numa empresa e quer aposentar. E na hora de aposentar, a velhice chega nele, e ele não suporta mais nem ficar em pé. Aí ele morre e a aposentadoria fica para o governo. O governo colocou para aposentar com 65, porque ele sabe que com 35 fumando e bebendo, o homem já não aguenta mais nada, porque o cabelo dele vai ficar branco e ele vai enfraquecer. Mas para você que é sabido, é inteligente, eu sei que você é inteligente, sabe de onde Deus fez a mulher de você. Você que é inteligente sabe que o cigarro mata com câncer, né? E a cachaça mata com cirrose. Você vai querer viver sobre a terra. Aquele emprego que você tem, que você trabalhou há tanto tempo, você vai se proteger, se preparar para a sua velhice, porque tudo que é novo vai ficar velho, né? E um dia o cabelo vai ficar branco. Você que tem aquela mulher que é bonita vai ficar feia, né? Não adianta ninguém querer ficar bonito pro resto da vida, que não vai, né? Tudo é passageiro, somos como a erva do campo, que murcha. Então tá aí. Deus, ele quer perdoar o seu pecado e te curar, fazer uma limpeza dentro de você, né? Então Jesus tem poder para destruir esse templo que o cigarro arruinou, e tem poder para construir ele em 3 dias. Quando Jesus falou para aqueles homens que tinha poder para destruir o templo e construir em 3 dias, uma pessoa escutou e foi lá e falou para Pilato mandou prender Jesus. Só que eles não entendiam que templo que era. O povo estava contaminado pelo álcool e pelo vinho, feito com álcool, né? Muitos pensam que Jesus fez a água vinho, e eles fazem do álcool vinho e fica bêbado, né? E quer comparar, dizer que esse vinho compara com o da Bíblia. Não, o da Bíblia é feito da água, e eles fazem do álcool, é diferente. Então quando a Bíblia fala, ai dos bêbados que dessa sepultura, inclui toda a bebida, não tem decepção de bebida, você está me entendendo? Mas Jesus, como ele veio tirar o pecado do mundo que matava o homem, Jesus então falou para aquele sacerdote, eu tenho poder para destruir o templo e construir ele em 3 dias. Aí prenderam Jesus e perguntaram para Jesus assim, você sabe quantos anos nós levamos para construir esse templo? 15 anos. E você fala que em 3 dias você quebra e constrói? Só que Jesus falava do interior do coração deles, que eles queriam ser sacerdote e não conseguiam estar em comunhão com Deus, porque ficavam bêbados dentro da igreja. A verdade é essa. Então Jesus, vendo que eles vendiam pombo, jogava bisca na porta da igreja, Jesus chicoteou todo mundo e disse, a minha casa é chamada casa de oração e não é casa de cambice nem de vender pombo. Tá aí então, você que está com esse pecado, se prepara para você aposentar, você que sai para trabalhar todos os dias, não se iluda com cigarro, não se iluda com nada desse mundo, porque tudo que o diabo manda fazer, a pessoa faz, mas depois o diabo vem cobrar a vida dele, né? Ele manda beber, quantos não morreram já pela cachaça, quantos o cigarro não matou? Então tá aí, você que está vivo, Jesus quer perdoar o seu pecado, você que está me ouvindo, você que fuma, você que bebe, você que quer aposentar, ir para sua fazenda, para o seu rio, pescar seu peixe, se prepare para esperar a velhice chegar e ela te encontrar firme, né? A velhice não pode te encontrar com cirrose no seu corpo, a velhice não pode te encontrar com cigarro, né? A velhice quer te encontrar firme. Por isso, aí está um conselho. Eu sei que você é sábio, você é sabido, você entendeu o conselho prudente, né? Você entendeu o conselho prudente. Agora eu quero reforçar sobre os pastores aí, né? Eu estava comentando sobre os pastores, que eu conheço os pastores. Conheço os pastores, homens de Deus, que Deus separou para a sua obra. E conheço os pastores que Deus não separou eles, tá? Eu quero dizer para você que tem o Espírito Santo, né? Você pode ler a Bíblia, que a Bíblia fala. O Espírito Santo é o consolador daquele corpo. Então a Bíblia diz lá em Coríntios, que aquele que fala em língua estranha edifica a si próprio, não edifica seu irmão, né? Aquela alegria é própria para ele. É tanto que se tiver alguém falando em língua estranha, não proibeis, não pode proibir falar em língua estranha. Porque se tiver alguém que interprete aquela língua, se for repreensão que Deus repreendeu aquele vaso que falou em língua estranha, o profeta vai discernir e vai repreender a língua estranha que está nele. Mas tem pessoas que têm o Espírito Santo que quer pôr o paralítico em pé, né?
ele lê a Bíblia bem e quer pôr o paralítico em pé. Mas eu quero te dizer que para pôr um paralítico em pé, Deus tem que dar crescimento em você na igreja, tá? Ele tem que dar um crescimento espiritual em você, né? Para pôr um paralítico. Um paralítico que pesa 80 quilos, você não consegue pôr ele em pé com a força da carne. Por quê? Um saco de cimento, eu trabalho de pedreiro, eu pego um saco de cimento de 50 quilos, é uma briga. Imagine um paralítico de 80 quilos para erguer ele do chão. Eu quero te dizer que a facilidade é tão grande, que eu vou te explicar aqui. É fácil. Quando você tem a autoridade de Deus, que você coloca as suas mãos, não precisa você usar a força carnal para erguer a sua mão. A sua mão vai subir só para o céu, sem você usar a força carnal. Aí o que acontece? Quando a sua mão começa a subir sozinha, isso quer dizer que os nervos do paralítico estão esticando. Aleluia! E ele vai ficar em pé. Aleluia! Glória, 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 aleluia. Aí Jesus faz o milagre, aleluia, ali naquele lugar, e o povo diz, como é que pode? O paralítico levantou e andou, aleluia. É porque o Senhor, aleluia, trabalha desta maneira, aleluia. E tudo que o Senhor vai fazer, Ele avisa antes de você fazer. É Ele que traz o aviso do céu para você levar para a igreja. Você não pode fazer uma campanha por conta própria, sem pedir permissão ao Senhor. Porque se você fizer uma campanha por conta própria e não pedir permissão para o pastor presidente orar por você, Deus não vai te usar. Você está batendo prego em tábua falso. Você precisa, então, orar a Deus, pedir permissão a Ele. Se Ele der permissão para você e você ter autoridade, você nem precisa falar com o pastor presidente. Deus vai revelar para você aquilo que Ele vai fazer. Se você fizer uma campanha de cura de paralítico, Deus vai mostrar a cadeira de roda entrando sozinha pela porta da igreja, sem ninguém pôr a mão nela. É sinal que quando você chegar lá, Deus vai fazer milagre. Se o céu abrir e você ver o Espírito Santo em bando de pombo, com as asas paradas e o céu azulzinho da cor de cristal, é porque Jesus vai batizar todas as crianças da igreja. Você manda reunir todas as crianças, levar para a igreja e Jesus faz a obra. É assim que Deus trabalha. Deus não trabalha no propósito do homem, mas sim no propósito dele. Tá me entendendo? Dele. Temos pastores para dirigir igreja grande e pastores para dirigir igreja pequena. Nem todo pastor que dirige igreja grande, né, igreja pequena, pode dirigir igreja grande. Porque existe uma fiscalização de Deus na terra, os seus anjos, porque o pastor que dirige a igreja pequena é jipe. A igreja dele é trabalho pequeno, ele foi chamado para esse trabalho. Independente de ser jipe, ele tem a aprovação de Deus, porque Deus revela o jipe do quartel. E até a roupa dos obreiros, Deus revela. Então esse pastor está aprovado para dirigir trabalho. E o pastor que dirige a igreja grande, Deus revela uma coluna relando nas nuvens. O pastor presidente se torna uma coluna, né? Que nem aqui em Guarujá nós temos um pastor, que eu tiro o chapéu para ele, né? Porque o que ele vem na pregando fazer, Deus mandou eu lá. Mas a pessoa não me ouviu, Deus mandou o pastor. Então o que acontece? Esse pastor é ungido de Deus. Esse pastor, se pôr a mão em uma ovelha para Jesus curar, Deus cura. Porque esse pastor é uma coluna maciça que encosta nas nuvens. E quem bater nessa coluna se machuca. É por isso que muita gente, quando toca, Deus derruba. Porque é uma coluna maciça. Então nem todos estão, né, chamados por Deus para apacentar ovelhas. Quem joga lama em ovelha, não apacenta ovelha, né? Quem joga pedra em ovelha, não apacenta ovelha. Quem apacenta a ovelha é aquele que cuida da ovelha, né? Então, se nós formos analisar a trajetória de Deus, é essa, né? O pequeno na igreja para Deus se torna grande, o humilhado na igreja Deus exalta, aí vendo? O desprezado, Deus ama ele, e o último na igreja se torna o primeiro para pôr os paralíticos em pé, né? Então tá aí, para você ver como Deus trabalha. Deus, ele complica e descomplica, como diz o pregador, né? Deus complica e ninguém pode perguntar por que ele complicou. Porque o pequeno se torna grande para Deus, né? O humilhado, Deus vem exaltar. O último que está no banco se torna primeiro, né? E os primeiros vai ficando por último, porque Deus não vai usar. Então você que é profeta, se você que tem o dom de ensinar a língua estranha para saber se vem de Deus dentro da sua igreja, tá? Porque existem várias línguas estranhas, você tem que tomar cuidado. Então quem fala em língua estranha identifica a si próprio. Agora se tiver algum intérprete para interpretar a língua estranha,
né? Ele vai interpretar aquela língua e saber o que Deus falou na boca do vaso, certo? Agora, se tem profeta, esse já identifica a igreja. O amigo de Jesus já identifica a igreja, curando os paralíticos, né? Com autoridade sobre o câncer, né? Tem autoridade sobre o câncer. Aonde ele põe a mão, Deus faz. Porque essa pessoa já foi, Deus deu crescimento nele para usar ele. E tudo que vai acontecer nas igrejas da cidade dele, ele está sabendo. Tá? Ele sabe de tudo. Ele sabe o que vai acontecer em tal igreja, ele sabe o que vai acontecer na outra igreja. Deus envia ele em todas as igrejas para ele falar o que está acontecendo lá. É por isso que eu conheço os pastores, porque o lugar que eu vou, que a pessoa não obedece, Deus manda o pastor presidente lá para repreender e tirar de cima do altar, tá? Deus, ele exclui pastor, certo? Deus recolhe pastor, certo? Deus recolhe missionário, ovelhas, tá? Então tudo que Deus vai fazer, Deus, ele passa pro vaso. E o vaso fica responsável em falar. Se por acaso eu não falar, quem paga o preço sou eu. Vamos supor que Deus vai recolher um pastor presidente, né? E Deus manda um terremoto do céu para a terra. Aí se eu não for avisar a igreja que Deus vai tomar o pastor presidente deles, eu vou sofrer aqui. Aleluia! Glória, glória, glória! Quem vai sofrer sou eu, porque não falei o que Deus mandou. Eu não falei o que Deus mandou. Se Deus me revelar um peixe escolhido dentro de um buraco e o anzol descer do céu aqui e eu não for buscar, eu sou responsável pelo sangue dele. Se acontecer alguma coisa lá, eu sou o culpado, porque Deus mandou ir buscar e eu não fui. Você está me entendendo? Então eu trabalho dentro dos requisitos espiritual. Só que quando você chega numa igreja com o pastor, ele está do outro lado, tá? Ele está do outro lado, ele não consegue reconhecer a unção de Deus. Aí, e nem cura ele recebe, nem as ovelhas dele é curada. Sabe por quê? Porque não vai conseguir, porque ele fez pouco, desprezou o remédio do câncer e desprezou o remédio das pernas do paralítico. E aí fica difícil dele ter esse dentro da igreja. Então tá aí a palavra de Deus sobre o pecado, né? Agora o pecado da mentira, né? Agora eu vou entrar no pecado da mentira para encerrar. Pecado da mentira. Não minta na igreja por nada. Não agrade ninguém com a mentira. Nem homem, nem mulher, ninguém. Sabe por quê? Todo mentiroso, a Bíblia relata que ele é filho do diabo e não de Deus. Tem pessoas que mentem e de noite quer ser usado por Deus. Eu conheço muitos, né? Não vou citar nome, mas eu conheço muitos. Então eu quero dizer o seguinte, que quando o homem é liberto por Deus, Deus não usa ele só na igreja dele. Deus usa ele em todas as igrejas para levar a verdade. Todas as igrejas. Então tá aí para você ver que a palavra de Deus está vendo todo mundo e ninguém está vendo ele. Então o paralítico, né? Jesus veio para o paralítico ficar em pé. Jesus veio para o surdo ouvir e o mudo falar. Então, quem achou Jesus, o paralítico vai andar. Quem não achou Jesus, o paralítico não vai andar. Quem é amigo de Jesus, o paralítico anda. Quem é servo, não vai andar. Sabe por quê? Jesus diz que o servo, ele não sabe o que fala o seu Senhor, mas o amigo sabe. Então, se você sabe quem é amigo de Deus, pega, leva lá e põe a mão nos paralíticos para ele andar. Porque o amigo de Deus, ele tem autoridade sobre a doença do paralítico. Porque quem deu autoridade não foi o homem, foi Deus. Está me entendendo? Então, essas pessoas muitas vezes não servem para andar junto comigo. Por quê? Vai me atrapalhar. Vai me atrapalhar, não vai me ajudar, vai me atrapalhar. Um que mente me atrapalha a obra. É melhor andar sozinho do que andar com uma mentira do meu lado, colado comigo. Então, se eu vou orar pelos paralíticos, pelo surdo e pelo mudo, quem está perto de mim não pode mentir. Se mentir, vai impedir a cura do paralítico. Já é um demônio para impedir, então não serve. Então nem todo mundo está apto para andar com o profeta. Então eu me afasto de muitas pessoas, não porque eu sou ruim ou má, não. É porque Deus está revelando todo mundo para mim. Eu sei quem é quem. Eu sei quem está na areia morridiça atolada do teu pescoço e fazendo papel de obreiro. O pastor não sabe. Aí eu fui avisar, ninguém deu ouvido. Então eu lavei as mãos. Deixei todo mundo lá do jeito que está. Tá? Deixei todo mundo lá do jeito que está. Então tem pastor que Deus usa, que Deus chamou para fazer a obra, e tem pastor que Deus não chamou. Agora veja, a Bíblia fala que a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Se você abriu uma igreja e fechou, Deus não mandou você abrir. Muito obrigado pela tua atenção.